Olá, TV Escola na cobertura especial do Enem 2019. Agora são 5 horas da tarde e nós vamos conferir como está a saída dos candidatos em alguns locais de provas do Enem, de provas do Exame Nacional do Ensino Médio. Murilo, tem muita gente saindo agora da prova do Enem. Como é que tá o ânimo da turma? Tá lá em cima ou tá mais ou menos? Como é que tá? Ernesto, meu amigo, olha, agora eu acho que vai chegando aquele momento em que o pessoal vai saindo mais preocupado. A gente nota que começa a espaçar cada vez mais a saída dos candidatos aqui de dentro da Unirio, onde a gente está, no bairro da Urca, zona sul da cidade do Rio de Janeiro. Cada vez demora mais, o intervalo é maior. Sinal de que o pessoal está ali dando tudo de si nesses momentos finais da prova. Falta um pouco mais de 1 hora, né, para o término da prova. Então é aquela galera que está realmente se esforçando, que está empenhada, que quer garantir de fato uma vaga na universidade por meio do Exame Nacional do Ensino Médio, dessa realização do exame do Enem em 2019. A gente tem mais informações sobre algumas das questões que fizeram parte da prova, né, que estão fazendo parte da prova nesse domingo. Uma questão curiosa, que surpreendeu muita gente, dizia respeito aos Moken, uma tribo nômade do Sudeste Asiático, Ernesto. Essa tribo tem uma peculiaridade, ela enxerga bem, os membros da tribo conseguem enxergar bem debaixo d'água, olha só isso. E aí a pergunta era sobre o porquê desses integrantes da tribo terem desenvolvido essa habilidade. O pessoal também precisou resolver questões sobre progressão numérica e cálculos sobre métricas a partir de exemplos fictícios. Falando assim parece bem complicado, mas a gente bota fé nessa garotada que está lá dentro e na capacidade dessa turma resolver essa e muitas outras questões. A gente vai ver agora, parece que tem gente saindo aqui atrás, a gente está aqui bem de frente para o portão da Unirio, como eu disse. A gente não pode entrar, é claro, questões de segurança. A gente vai esperar que tem um estudante aqui, um candidato que está saindo tranquilão. Vamos ver se ele topa falar com a TV Escola ao vivo. Oi, tudo bem? Boa tarde. Como é seu nome? Pedro. Pedro, qual é seu sobrenome? Fernando de Vilela. Quantos anos você tem, Pedro? 17. Assim, de supetão, o que você achou da prova? Achei uma prova grande, tipo, demandava muito cálculo de você, mas tudo que a gente já sabia, aprendeu na escola. É a primeira vez que você fez o Enem? É. E o que você achou mais assim, que chamou mais atenção? Alguma questão, algo que você tenha lido, tenha falado assim, nossa, não tinha pensado que isso poderia cair no exame, enfim, alguma coisa que tenha chamado a sua atenção? A matemática demandava muito cálculo que, tipo, era mais profundo de você, eu acho que era mais essencial. E sua expectativa, o que você acha? Né? Fez a prova na semana passada, a primeira parte, agora acabou de fazer, saindo tranquilo, até disse que você estava tranquilo, aparentando tranquilidade. O que você acha que vai rolar? Como eu sou treineiro, tipo, essa prova pra mim não é tipo, tão assim, tipo, em termos de nervosismo e tal. Mas acho que foi uma prova tranquila que eu consigo, pelo menos, tirar uma base, assim, uma média. Tirar um bom desempenho. Isso. Tá certo, obrigado por falar com a gente, boa sorte, viu? Valeu. É isso, o clima é esse, Ernesto. Tem a galera que está fazendo para treinar, os famosos treineiros, eles saem bem mais relax. Agora, a galera que está fazendo mesmo para conquistar uma vaga na universidade, essa turma às vezes sai já assim, sabe, olhando o celular, em busca de notícias, conversando com familiares e amigos. E essa turma não está querendo muita conversa por enquanto, não. Mas daqui a pouco a gente volta ao vivo com mais informações e, quem sabe, com mais entrevistas com candidatos que participaram do Enem 2019. É com você, Ernesto. Obrigado, Murilo. O Enem 2019 está no finzinho, então é hora de as escolas e os professores começarem a pensar nas melhores estratégias para melhorar ainda mais o rendimento dos alunos no próximo Exame Nacional do Ensino Médio. Por isso, convidamos para uma conversa aqui amistosa nesse domingo o professor Marcos Tavares, que é especialista no assunto. Professor, muito obrigado mais uma vez, né? Como é que as escolas, né, costumam se preparar para para o Exame Nacional, né, do Ensino Médio e sem perder de vista o melhor jeito de abordar esses alunos, né? Porque é uma geração muito diferente das que a gente viu em anos anteriores, há um tempo quando eu fiz vestibular, por exemplo. Tem 3 coisas que eu acho que são fundamentais e que a escola sempre, né, ela sempre perpassa e sempre, todo ano, pensa nisso. Primeira coisa é o planejamento, né? Por incrível que pareça, não sei se você sabe, Ernesto, mas, por exemplo, está acabando o ano,
mas as escolas já começam a planejar o próximo ano, né? Então, assim, nesse finalzinho, ainda tem um conselho de classe de professores, os professores se reúnem junto com a direção e já começa a pensar o planejamento para o ano que vem, né? Além dos conteúdos programáticos que já estão definidos, o que vai acontecer no ano que vem? Que eventos vão acontecer, por exemplo, a gente tem a Olimpíada no ano que vem, como que a gente pode aliar alguns conteúdos com relação à Olimpíada? Então já começa no planejamento. Esse planejamento leva a uma outra questão que é o trabalho em equipe, né? Cada vez mais a escola precisa, é importante esse trabalho em equipe entre os professores. Sim. Mas no último ano do ensino médio, isso é muito legal. Por quê? Porque os professores podem associar, né, conteúdos, podem trabalhar de uma forma interdisciplinar e pensar em ações conjuntas. Sim. Isso facilita na hora de avaliar os estudantes, você pode, né, avaliar, fazer uma mesma prova, uma mesma atividade. Isso atenua, né, digamos assim, a agenda dos estudantes dentro do ensino médio e contribui também para a prova do Enem, que são provas, de certa forma, onde os conteúdos eles estão aglomerados de uma forma diferente, eles estão interdisciplinar. Isso, né? Isso. Os alunos não têm uma questão mais só de matemática, uma questão mais só de português, as coisas acabam se misturando, esse trabalho de equipe ajuda nesse desenvolvimento disso. Isso leva a uma terceira, digamos assim, uma terceira atividade da escola, que é planejar de forma interdisciplinar, um trabalho de equipe, atividades, projetos, ações, no que hoje a gente diz metodologias ativas. Sim. E o que são metodologias? O que são, né, na verdade? Na verdade, metodologia ativa é você pensar, é esse planejamento, essa ação de professores de uma forma em que o estudante ele seja responsável pelo aprendizado dele. Ou seja, o professor está ali para mediar o conhecimento, mediar a constituição de conhecimentos e valores, os conteúdos, mas o estudante ele tem uma responsabilidade meio que autônoma e participativa para aprender junto. Sim. Então, você desenvolve atividades em que você chama essa participação do aluno, né? Então, é ativa porque ele faz parte do projeto, do processo, de uma forma ativa. E isso faz com que ele se motive mais. Você instiga mais esse dia a dia da escola. Essa rotina da escola que às vezes pode ser um pouco mais chata, um pouco mais monótona, através dessas metodologias você faz com que o aluno queira participar, se envolva mais. E o aprendizado se torna muito mais fácil, né? Ou seja, as narrativas, né, não são tão metódicas, as narrativas impactam de uma forma mais emocional, né? Ou seja, o aprendizado se torna mais leve, mais suave nesse ano, que muitas vezes é mais complicado para esse estudante. O papel do professor ele acaba mudando, né? Porque antes ele seria uma pessoa que estava ali apenas ele passando conhecimento e o aluno como um receptor. Agora essa interação é maior. Como é que a gente chama a responsabilidade, né, para ter um protagonismo do seu próprio aprendizado para alunos tão novos, tão jovens e que ainda não têm tanta experiência? Como funciona isso hoje? A gente fala assim, parece que tudo é fácil, tudo acontece como um passe de mágica. Não é isso, né? Na verdade, a gente está trabalhando, isso também não é só por causa do Enem, né? Isso, na verdade, esse trabalho interdisciplinar, esse trabalho de pensar o aluno como sujeito como responsabilidade dele do seu aprendizado, isso também em todas as etapas de educação. Mas isso, por trás, tem o quê? Tem o objetivo de tornar esse estudante um cidadão cada vez mais autônomo, né? Sim. E aí, lógico, a gente está falando de adolescente, a gente está falando de jovem, e essa maturidade, às vezes, ela não surge assim, né, como um estalo. Sim. Então, isso é um processo. Lógico que a gente não pode, olha, fica com você a responsabilidade de se vir aí. Não é isso. O papel do professor é mediar esse trabalho na sala de aula, não é entregar, né? Porque muitas vezes a gente acha, então o estudante ele faz tudo sozinho e larga o estudante. Não é isso. É um processo. Um processo que continua também na universidade, né? Os alunos, quando você sai do ensino médio, né, no terceiro ano entra na universidade, por exemplo, todos esses alunos que estão fazendo Enem, é um nível de amadurecimento que vai sendo conquistado, né? E esse processo de autonomia é um exercício que o professor, tanto da escola, da educação básica, quanto da universidade, vai, né, instigando, vai aprimorando, né, com a participação. Não é fácil, mas é possível. E eu acho que é isso que faz com que o cidadão, faz com que a educação seja cada vez mais atraente, seja desafiadora para os estudantes e para os professores, né? Com certeza. Muito obrigado, professor. Daqui a pouco a gente vai conversar ainda mais, temos muita coisa para conversar. E eu vou chamar agora Brasília, onde a Amanda Mustafa tem novas informações para a gente. É com você, Amanda. Oi, Ernesto. Eu vim aqui para um dos locais de maior concentração de participantes nesse segundo dia de Enem. São 3.500 estudantes,
muitos deles treineiros, né? Aquele pessoal que ainda nem terminou o ensino médio e já está encarando o Enem, como a Maria Fernanda. E aí, Maria Fernanda, como é que foi essa experiência? Como é que está sendo? Eu acho muito boa essa oportunidade que eles dão da gente poder treinar para o ano que vem, que a gente já tem uma noção de como funciona a prova, de como é o esquema das questões. Então, eu achei muito legal essa oportunidade que eles dão. E a prova foi de boa, foi tranquila. Eu pensei que fosse mais difícil pela pressão que todo mundo bota em cima do Enem, mas eu achei bem tranquila em questão. Matemática foi muita interpretação, então é mais tranquilo. Achei bem tranquilo em si. Que bom, então foi um super teste, né? Foi. Lembrando, Ernesto, que o local aqui está super movimentado já. Daqui a pouquinho, a partir das 18 horas, os participantes já podem deixar o local de prova levando os cadernos de questões. E hoje eles responderam 90 questões de múltipla escolha, 45 questões de ciências da natureza, 45 questões de matemática. E daqui a pouco eu sigo novamente para o INEP para acompanhar uma coletiva de imprensa com o ministro da Educação, Abraham Weintraub, e o presidente do INEP. Eles darão aí os dados, né, sobre esse segundo dia de prova do Enem. É com você, Ernesto. Muito obrigado, Amanda. Daqui a pouco a gente volta aí para Brasília para conversar mais com você. E agora a gente continua, então, conversando com o professor Marcos, que está aqui falando sobre essa questão da metodologia, das metodologias ativas, né? Uma coisa que eu gostaria de saber, professor, é que dentro desse conceito, que experiências já foram desenvolvidas que você poderia falar aqui para a gente? Tem milhares, né? As escolas vêm produzindo isso. Tem uma que eu acho bem bacana, que foi desenvolvida aqui, acredito que ela continua sendo desenvolvida no NAVE, no Núcleo Avançado de Educação, na escola. Eu conheci, já fui lá. Muito Colégio Estadual José Leite Lopes, que é História Viva, se eu não me engano o nome do projeto. É bem legal que a professora, o que ela faz? Ela pede para os alunos escolherem personagens da história, e eles têm que pesquisar sobre esses personagens da história, ligados a contextos, a fatos importantes da história nacional e da história internacional. Eles pesquisam sobre isso, contextualizando esse personagem. Eles têm que se caracterizar desses personagens, então eles se vestem como esses personagens. Então, tem uma pesquisa tanto do ponto de vista profissional, né, da questão do fato histórico, mas também do pessoal. Quem foi aquela pessoa, né? Tanto para a vida histórica, digamos assim, mas para o contexto histórico, mas quem foi aquela pessoa, como cidadã, digamos assim. E aí um dia você marca uma reunião na escola, esses alunos vêm vestidos desses personagens e eles passeiam pela escola, né? E as pessoas estão ali disponíveis para explicar quem são aqueles personagens e quais foram os fatos que eles participaram ou que eles se envolveram. É bem legal, né? Porque assim, você traz o aluno, ele depende dele, né? Depende da pesquisa dele, depende da organização dele, depende, ou seja, ele está dentro desse projeto, desse processo de ensino, né? Então, isso se torna muito mais vivo. E não necessariamente é necessário que tenha um gasto novo de dinheiro. São coisas que podem ser resolvidas ali entre professor e aluno, sem precisar de algo mais caro, né? A gente também, lógico, que a gente pode pensar nas tecnologias, né? Claro. A gente está aqui dentro do estúdio. Ajuda hoje muito. Com um celular, né? A possibilidade que você pode trabalhar com os estudantes diversos assuntos por meio do celular, através da fotografia ou fazendo algum registro de imagem. Ou seja, tem diversas possibilidades que realmente não envolvem grandes recursos, mas que você pode potencializar esse ensino, essa aprendizagem dentro da sala de aula. Só queria te falar mais uma coisa que eu acho que é interessante, dentro desse contexto da escola, do planejamento, do trabalho de equipe, das metodologias ativas, tem uma disciplina que eu acho que ela também é fundamental, que é a educação física. Né? A gente viu ainda agora aqui a psicóloga falando, um aluno hoje de manhã falou sobre a respiração. O papel da educação física é essencial nesse processo dentro da escola, né? Porque os professores de educação física podem trabalhar junto com outros professores, não o lado do conteúdo, mas o lado do emocional, né? Através do relaxamento, através da postura, através da respiração, ou seja, assim, a escola, ela pode e deve e tem muito a contribuir nesse processo. Lógico que a gente não está focando, a escola não deve focar especificamente o Enem, mas o Enem faz parte da realidade do aluno, então isso está dentro da escola, mas de uma forma ampla, né? Então a escola, ela tem um lugar importante em todo o processo educacional, inclusive com relação ao Enem.
Beleza. E aí, para finalizar aqui, então, o envolvimento dos alunos, óbvio, nessa prática das metodologias ativas, ele é fundamental, né? Então, como fazer com que eles realmente se sintam parte da equipe? Como trabalhar para trazer os alunos junto, assim, nessas práticas pedagógicas? Ouvir, diálogo, né? Quando você abre a possibilidade daquele aluno participar, sugerindo tema, sugerindo formato, sugerindo inclusive uma avaliação ou pedindo para eles se autoavaliarem, né? Ou seja, nesse mundo colaborativo que a gente vive, nesse mundo tão caótico, esse contexto todo de informação, ansiedade, etc., ouvir esses alunos é importante. Talvez seja o primeiro passo. A gente pode planejar, a gente pode trabalhar em equipe, a gente pode desenvolver metodologia ativa, mas se a gente não ouvir esse aluno, não ouvir o que ele quer, não entender o contexto onde ele vive, não trazer um pouco da realidade dele e ouvir, isso é muito importante, isso muda a escola, né? Então, talvez o primeiro passo para ganhar confiança, ganhar esses alunos e desenvolver um trabalho de metodologia ativa, um trabalho instigante, um trabalho que seja bem interessante para a escola e para a vida como um todo desse estudante, é ouvir esse estudante, né? Ou seja, considerar a opinião dele, considerar o contexto dele. Isso é bem interessante. Então tá, professor Marcos, eu agora te convido a assistir, né, uma matéria com depoimentos que nós escolhemos de alguns estudantes que a TV Escola acompanhou durante essa preparação para o Enem, e nós vamos ver o que eles disseram sobre o que cada um pretende fazer em 2020. Vamos ver. Você tem planos para o próximo ano? Sim. Bom, inicialmente entrar na faculdade que eu quero, né, na faculdade pública. Caso eu não seja aprovada, eu vou continuar estudando e vou fazer o Enem de novo em 2020. Espero não precisar. Passando ou não, é não desacreditar que eu sou capaz de conseguir, independente do tempo que demore, e procurando sempre algo melhor para mim, na verdade, né? Ano que vem eu pretendo já estar na faculdade, sendo jornalismo ou medicina, porque jornalismo ainda é um pouco mais fácil de passar. Se eu realmente decidir fazer medicina, eu acho que eu vou tentar entrar para jornalismo, ficar durante o ano e fazer de novo o curso, meio que ter que conciliar duas rotinas de estudo diferentes. Se passar para medicina, vai ser só festinha no começo e depois cair para dentro de novo. Eu espero estar na faculdade. Se não tiver conseguido, eu vou tentar o curso de novo para estudar mais um ano para tentar a faculdade. Que eu esteja finalmente numa faculdade pública, cursando medicina, que minha irmã também consiga passar e que nós duas estejamos na faculdade pública. Nós fizemos na mesma sala, juntas, e eu acho que é mais um apoio, ver que você está ali fazendo com a sua irmã, o mesmo sonho, o mesmo objetivo, e é isso. Muito legal, eu acompanhei esses alunos, né, do Colégio de AZ, os alunos do APES, que fazem um pré-vestibular social, muito legal acompanhar essa trajetória deles. E daqui a pouco a gente volta com mais informações sobre o Enem 2019. TV Escola junto com você no Enem.